As técnicas variam, podendo ser usada a observação direta, a análise de registro, a entrevista, a reunião, a discussão em grupo, a demonstração, a orientação, o estudo de casos, a dinâmica de grupo, a análise de situação pelo método científico, entre outras que porventura possam contribuir em cada situação específica. Já como instrumento, são utilizados no desenvolvimento da função supervisão, o prontuário do paciente, a prescrição de enfermagem, o plano de supervisão, o cronograma, o roteiro, o manual de serviço de enfermagem com suas normas, os procedimentos e rotinas, o plano de desenvolvimento do funcionário, entre outros. Então, quando aqui é discutido, na verdade, toda essa dinâmica aqui, quando se fala de observação direta, análise de registro, entrevista em reunião, discussão em grupo, demonstração de orientação, estudo de casos, a dinâmica do grupo, isso é muito importante. E outra coisa, a análise da situação pelo método científico. Quando você tem uma equipe, ela tem que estar muito bem ajustada. Todos têm, na verdade, que ter um único pensamento, que é essa normatização dessas rotinas. Eu não posso trabalhar de um jeito, meu colega trabalha de outro, apesar que tem características que são próprias de cada um. Um é direito, outro é esquerdo, a mão dominante, isso não importa. A característica de cada um. Um é mais ágil, o outro é mais cauteloso, tudo bem. Mas não pode fugir, na verdade, de uma rotina dentro, na verdade, de uma holística voltada a uma norma, uma normativa. Para que tudo, na verdade, aconteça de forma limítrofe. Que todos que assumam um plantão trabalhem daquele jeito. Plantão, passagem de plantão é dar continuidade ao processo. E para que se tenha, na verdade, essa continuidade, nós devemos trabalhar em cima de um processo de enfermagem, que a gente já fala a vida inteira nesse processo de enfermagem. Então essa dinâmica aí, essa questão dessa contribuição, da situação específica dentro desse contexto científico aí, é que o técnico ele tem que ter o conhecimento, como vocês estão estudando, na verdade, essas teorias, essa visão humanizada quanto a administrar, uma visão mais administrativa, mais focada realmente a característica mais severa, Então eu tenho que pensar muito bem. Exemplo, eu tenho um funcionário na minha equipe. Esse funcionário não está bem, está cheio de problemas, tem problema em casa, com mulher, com filho, de repente está com um filho internado muito grave, ou mulher, E na verdade, como esse intelecto ele vai se portar durante um plantão? Será que ele vai estar ligado realmente a essa rotina dessa unidade? Será que ele vai ter uma boa percepção? Será que ele vai ter uma boa holística? Será que o comportamento dele com a equipe vai ser bom? Será que ele mesmo vai ficar passando mal? De repente ele é hipertenso, a pressão sobe. E por quê? Tudo isso por embotamento. Tudo isso com pensamento lá na família dele. Sabendo que a família está passando uma situação difícil. Então, quer dizer, hoje é uma realidade isso, Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo aí, de Covid está assim. Muita gente não está recebendo, está ficando difícil. Isso aí tem trazido não só constrangimentos, mas também tem trazido essa angústia. Então isso aí é o cotidiano hoje. Então o supervisor, na verdade, ele tem que ter, na verdade, essa percepção. E essa percepção para pegar esse funcionário, sentar com ele, conversar, montar uma estratégia diferente, ou então afastá-lo daquele plantão naquele dia. Na verdade, substituir esse funcionário. Então a função do supervisor é ter essa holística. Não adianta um funcionário trabalhar maltratando o doente, brigando com o colega, não fazendo nada, tá o tempo todo saindo porque tem que ver como é que está a situação. Quer dizer, por isso que existe a administração, essa gestão, existe as bases científicas para estudar. Quando a diferença de Taylor e Fayol é justamente isso, porque a administração tem que ver o lado humanizado, porque senão fica difícil. Como é que eu vou trabalhar com um funcionário, eu vou ter esse funcionário doente, sentindo mal, trabalhando. Então eu vou estar interferindo no processo saúde dele, saúde e doença, e automaticamente eu não vou ter um desenvolvimento, um desempenho 100% total desse funcionário.
na verdade, no que na verdade foi proposto, tá? pela categoria dele. Tudo bem? Então vamos lá. O enfermeiro que desenvolve a função de supervisão deve escolher os instrumentos e técnicas a serem utilizados, dependendo das suas necessidades advindas de cada instituição. Geralmente as instituições têm características diferentes, tá? São normas diferentes. A norma, para você normatizar, tá? Criar, na verdade, normas no hospital, tem que ser feito, na verdade, por pessoas, um conjunto de pessoas. Tá? Geralmente, quem faz isso tá? É essa direção médica, direção de enfermagem. Tá? Na verdade, é feito, na verdade, um grupo, né? Um colegiado, para que seja, tá? Pensado qual a evolução melhor para aquela instituição. Tá? Então tudo isso é pautado direitinho para que tenha, na verdade, um desenvolvimento, tá? Natural, tá? Sem ruídos, sem atropelos, tá bom? Então isso é muito importante. Tá? Agora, a norma, para ela ser mudada, tem que reunir todo mundo, tá? Para que seja revista, na verdade, a mudança de alguma norma. Tá? Agora a rotina ela pode ser adaptada, certo? Resultados advindos da prática de uma supervisão eficaz. Nós estamos falando de supervisão que realmente atua. Ao aprimorar a função supervisão, o enfermeiro está contribuindo para que alguns resultados sejam alcançados, entre eles a manutenção de um nível elevado de qualidade da assistência de enfermagem. Por quê? Se ele está presente, se ele está vendo a equipe, está motivando, está incentivando cientificamente, tá? Vem com palestras, faz reuniões, mostra técnicas novas, tá? Isso melhora a qualidade e automaticamente a instituição, tá? ela vai ter uma qualidade assistencial. Na manutenção da satisfação do cliente, dos familiares, dos funcionários, o reconhecimento da qualidade da assistência de enfermagem, como eu acabei de falar, a adequação dos programas elaborados pelo serviço de enfermagem e a manutenção das condições propícias ao desenvolvimento, tá? E motivação do pessoal, ao trabalho em equipe e a adaptação das técnicas de trabalho, a natureza do homem enquanto trabalho. Tá? Então tudo isso tem que ser visto de uma forma, né, bem profissional, bem científica. Tá? E deve ser assim. Tá? Vocês têm que entender, tá? Vocês que já estão numa fase já bem avançada, né? Daqui a pouco vocês já estão, né, já funcionários, já profissionais, né, formados. Então você tem que ter em mente que existem essas práticas dentro das unidades. Tá? Você tem uma chefia e você tem que respeitar a chefia. Você não pode, tá? Funcionário profissional, na verdade, tá? Ele estuda. Quando você estuda, o que nós estamos vendo nessa matéria, tá? E o que vocês viram em ética é um comportamento que vai perfazer, tá? A sua identidade profissional, certo? Você não pode ter ações, falar alto, tá? Ser afetado, entendeu? Quando você for falar com o seu supervisor, tá? Que é o seu superior, você tem que pensar em palavras que você vai usar, tá? Porque é um profissional. Nós estamos falando de profissionalismo. Tá? Eu acho que falta muito em muita gente, tá? Se tocar quanto a isso. Né? Primeiro, educação. Segundo, respeito. Né? Eu acho que assim você consegue almejar, né, pontos assim, muito positivos para você. Tá? Não adianta, eu tenho que ser profissional. Aquele funcionário que é totalmente descaracterizado profissionalmente, ele tem que ser retirado da equipe. Não tem como. Tá? O supervisor não tem que ficar brigando com o funcionário. Tá? O funcionário não está dando certo, ele tira. E coloca outro que dê certo. É assim que funciona. Tem que funcionar dessa maneira. Tá? Mesmo sabendo que o funcionário é um todo, né? Cada um tem a sua especificidade, né? Cada um tem o seu comportamento lógico, tem os seus direitos, tá? Mas nós estamos falando em forma administrativa. Funcionário, tá? Ele presta serviço, é um prestador de serviço. Ele é pago, tá? De acordo com o que ele desenvolve. O funcionário não está ali para ficar contando história, Não, ele tem que trabalhar. Tá? A proposta é essa. Nós estamos falando em administração hospitalar. Certo? Então você não está ali para ficar dando pitacos, Não, é diferente. Quando você quer citar que de repente aquilo ali pode ser melhor, um exemplo. Né? Tinha instituições que davam banho 4 horas da manhã. Tá? O pessoal da rede pública, 4 horas da manhã estava dando banho em funcionário, no paciente.
Tá? Imagine um frio, né? Tem épocas do ano que é muito frio, tá? Geralmente as enfermarias, o chuveiro quente está queimado, porque não dá vazão, aí você também não pode tirar o doente daquela enfermaria A e colocar na enfermaria B, porque isso é infecção cruzada, né? E automaticamente você tinha uma equipe acordando o pessoal de madrugada para tomar banho. E o doente, como é que ele fica? Tá? Então, na verdade, quando começou a mudar esse pensamento e mais, né, a prática, tá? Realmente pensando na cultura do cliente também, né? Isso aí teve que se, tá, reunir, discutir, tá, e montar padrões novos. Tá? Não é as normas, é a rotina que tem que ser, na verdade, tá, dimensionada de forma diferente. Tá? Porque a equipe falava, não, tem que passar o plantão com o pessoal tomando banho, limpinho. Tá? Mas para às 7 da manhã tá todo mundo limpinho, tinha que acordar às 4 da manhã. Tá? Acordar doente para 4 da manhã para tomar banho. Aí você não pode passar plantão com ele sujo. Tá? Então, na verdade, as equipes têm que sentar. Então, a supervisão está aí. A supervisão senta, tá? Vai, na verdade, criar, né, as estratégias para que as equipes, na verdade, consigam ter parâmetros. Tá bom? Porque a pessoa principal é o doente. Certo? Agora vamos voltar, né, a um tempo que nós vimos aí, que são as anotações de enfermagem. Porque a anotação de enfermagem é muito importante. Ela é a prática, tá, de todo esse condicionamento de administração da unidade e na unidade. Tá? Anotações de enfermagem são anotações ou registros realizados pelos integrantes da equipe de enfermagem sobre todas as ocorrências e todos os cuidados prestados ao paciente. Cada anotação deve vir acompanhada da assinatura e número do registro do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, certo? Da pessoa que a realizou. Hoje, tá, como normativa, os técnicos têm que ter carimbo com o número do seu COREN. Tá? Nenhum documento, tá, que na verdade a anotação de enfermagem é um documento, ela tem que ser assinada e carimbada. Tá? Então, o técnico ele tem que ter o carimbo dele com o respectivo número do conselho. Porque a gente não pode esquecer que toda documentação, tá, na verdade a anotação de enfermagem faz parte do prontuário, é um documento legal e jurídico. As anotações ou registros de enfermagem devem ser escritos no prontuário do paciente de maneira completa, clara e precisa, abordando os aspectos biopsicoespirituais, que são os biológicos, os psicológicos, o social e o espiritual. Tá? Na verdade, tá, você tem que ter tudo na verdade registrado, tá? Porque esse comportamento, não só o comportamento físico da afecção, mas o comportamento intelectual do pensamento desse doente, tá? Tudo isso tem que ser anotado, tem que ser acompanhado. Tá? Se fosse assim, nós não teríamos os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, que na verdade a maior prática é a observância e a anotação do comportamento. Não é isso?